Na próxima semana, um dos maiores intelectuais da atualidade, autor best-seller com milhões de cópias vendidas e mais de 100 produções acadêmicas, estará em terras brasileiras. É com imensa satisfação que temos anunciado neste ano um dos eventos mais esperados pelos brasileiros, a vinda de Jordan Peterson ao Brasil. Realizada pelo Fronteiras do Pensamento, a turnê de Peterson acontecerá nos dias 18 e 20 de junho em São Paulo e em Porto Alegre, respectivamente, e conta com a Brasil Paralelo como parceira de promoção. Um sucesso de bilheteria, a turnê teve rapidamente seus ingressos esgotados, uma grande demonstração de carinho do público brasileiro com Jordan Peterson. Tendo garantido ou não o seu lugar nos eventos, você poderá acompanhar conteúdos especiais da Brasil Paralelo sobre Jordan Peterson, bastidores e repercussão do evento. Fique ligado em nossos canais. Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, raças e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Centrados, ponderados, medianos ou apenas bucaneiros de terno a vender pedaços de poder e cobrando a famosa taxa do eu sei. Taxa do eu sei, Rocha. Quem quer rir tem que fazer rir. No Rasta News de hoje, falaremos sobre este cardume de rêmoras que se multiplica ao redor do grande Leviatã, podendo travar tudo, instituindo o reino do Toma lá da cá em uma república cada vez mais promíscua e desvairada. No Rasta News de hoje, Centrão. Desde os tempos mais primórdios, o Bostil é marcado por um jogo de situação e oposição que mais vive na esfera dos discursos do que na prática política efetiva. Durante o Império, a máxima nada mais conservador que um liberal no poder, atribuída ao meu conterrâneo Holanda Cavalcante, sugere que não é de hoje que há um sentimento acerca dos que nos representam, e que ali, na hora de colocar a mão na massa, as diferenças doutrinárias tendem a ficar mais borradas. E o que parece tão claro na esfera da retórica, já não o é na esfera da política. As franjas de seda se confundem com as capas de algodão, e na cirandinha do condomínio Malebold, quem parecia inimigo ontem, agora não solta a mão de ninguém, não é mesmo? Quando se instala o pardieiro da velha república, o golpe de Deodoro é substituído pelo golpe de Floriano Peixoto, e o governo precisa articular todas as forças oligárquicas que ajudaram a depor o imperador para poder garantir alguma governabilidade, alguma legitimidade. Dessa necessidade vai nascer o modelo que impera no Bostil até hoje. Um presidencialismo de compadres, cuja forma bigodeira conhecemos pelo nome de Toma lá da cá. Após o governo de Prudente de Moraes, já durante a gestão de Campos Salles, ocorre a consolidação deste modelo oligárquico com a tal política dos governadores ou política dos estados, como gostava de se referir a ela o próprio Campos Salles. Neste modelo, o governo federal deixava que os partidos que detinham o poder nos estados seguissem a máxima ali do Major Rocha, né, meu irmão? Cada cachorro que lamba sua caceta, porra. Contanto que as bancadas formadas por esses estados no legislativo apoiassem as decisões do governo central. Desta prática, nasce o clientelismo tão característico dos estados brasileiros, bem como a presença dos famosos coronéis, que perduram apenas com nomes de cargos bonitos e discursos mais modernos. É a gênese do famigerado Centrão. Desde a velha república, já trocamos mais de Constituição que prostituta troca de camisinha numa noite. E já sofremos mais golpes que otaku mandando pix em troca de nudes de web namoradinha. Vem Constituição de 84, vem a polaca do Estado Novo, vem a 46 com multipartidarismo, típico das coalizões putanheiras e fisiológicas que nos marcam até hoje. Depois vem mais golpe, vem nova Constituição, vem ter regime militar, meu amigo. Irmão, o cara que foi estudante de direito ou advogado no Brasil de 30 a 70 ali, né? 40 anos de direito, uma carreira normal de se ter, né? Coitado desse maluco mesmo. O maluco devia se sentir namorando uma rapariga do signo de Gêmeos, não é isso? A verdade, senhoras e senhores, é que raramente aparece um problema hoje que não tenha precedente
ou que não seja fruto de algum pecado original de nossa ordem. Seja civil, seja militar, seja ditadura, seja democracia, né? Do multipartidarismo fisiológico de Brasília ao bipartidarismo carioca entre milicianos e traficantes de drogas, há sempre um pardieiro oligárquico que se faz necessário para a manutenção de algum mando no país. Mas quanto ao Centrão, ao menos como conhecemos ele hoje, podemos dizer que ele carrega bastante dessa herança marota da troca de favores entre oligarcas, só que há um tempero com sabores de bigode, associada ao Centrão uma pecha de ser conservador. Um centro-direita, né? Agora vai ter oposição, né? Designação essa comumente dada por seus detratores esquerdistas, que fingem não ter nada a ver com eles. Imagina, né? Chamar uma suruba de Partido Liberal, Partido de Frente Liberal, Partido Democrata Cristão, pedaço do MDB ali de conservador, é o ápice da crocodilagem, né? Isso na primeira encarnação dele ali durante a Constituinte. Isso aí é o conservador sassariqueiro, né, meu amigo? É o conversador, é o sassariquarema. Bom, não é o meu papel aqui fazer uma análise sobre o que o ilustre esquerdista Sérgio Abranches chama de presidencialismo de coalizão. Um beijo aí pro Sérgio Abranches. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Bom, não é esse o meu papel, muito menos é o meu papel imaginar maneiras de salvar esse presidencialismo. O que interessa aqui é que ele é um dos fatores que explica o surgimento do Centrão. Mas que Centrão é esse, né? Tal como conhecemos, essa aliança de sarracenos germina realmente durante o processo constituinte que se instala no país ali em 86 e 87. Né? É impossível falar do período que a gente vive agora sem olhar algumas dessas figuras que fizeram parte do processo. Afinal, de todos os presidentes dessa nova república balzaquiana, a maioria teve parte ali na Constituinte. Né? Teve Itamar, teve FHC, teve o vampirão Temer, até o pai Lula, meu amigo. Embora com aquela participação tipo Fred na Copa, né? O PT, verdade seja dita, era um partido mais do contra na época, né? Inclusive, foi contra a Constituição que saiu dali, né? Mas que hoje o serve muito bem. O que nos interessa aqui é que os ânimos estão em polvorosa durante a Constituinte, meu amigo. É mais uma Constituição no país. MDB rachado, é o Ulisses Guimarães para um lado, ele era o bambambam, né? O maluco dirigia a Câmara, a Constituinte e o PMDB. É tipo um cara na mesma cidade ser dono da companhia de esgoto, do hospício e do puteiro, né, meu irmão? O cara é sinistro. Aí o cara tem tensão com quem? Com Mário Covas, tem tensão com Sarney, né? Sarney com aquela legitimidade sempre sendo contestada, né? Porra, meu irmão, Tancredo morreu antes ele do que eu. Melhor presidente da República de todos os tempos, né? Um monte de gente não quer Sarney lá. Tem gente que quer eleição de 2 anos. Tem gente que quer eleição em 2 anos. Tem gente que quer que ele saia imediatamente. Uma boa parte quer 4 anos de presidência, mas a Constituição do antigo regime dá 6. Ele resolve ali imitar Dutra em 46 e resolve oferecer um mandato de 5 anos, achando que vai sair bem, né? Como generoso. Aí vem o Geisel da Pitaco e diz: ó, meu irmão, já falei que vai dar merda. A galera quer tua cabeça. Era um pardieiro essa Constituinte, né? No início, ela era favorável ao mandato de 4 anos e um modelo parlamentarista, que diz Sarney, numa das entrevistas dele aí, que ele queria era o parlamentarismo, né? O esperado era que fosse FHC o relator, e já havia ali uma grande bigodagem no que tange a questão do regimento. Porque, meu irmão, o que os 500 e cacete constituinte decidisse teria que ir para uma comissão de sistematização que tinha 93 caboclos, né? E esses 93 pendiam para a esquerda ali, né? E o que esses 93 decidissem no final só poderia ser contestado por uma maioria absoluta dos 559 constituintes. Para piorar ainda, tinha um elemento micareta nesse regimento, né? Que era o de ouvir o povo. Só que o que era o povo? Era o povo de acordo com a USP, né? Só essa cirandinha da cidadania aí, meu amigo, mandou mais de 120 emendas populares para a Assembleia. Imagina, a Constituição americana tem o quê? Nem 30. Dessas 120, 19 chegaram à Comissão de Sistematização. Pois bem, as esperanças de FHC, seu relator, terminaram indo por água abaixo e quem foi o tal de Bernardo Cabral, meu amigo. Quem terminou sendo relator foi ele e derrotou FHC e Pimenta da Veiga, né? Foi esse seu Bernardo que apresentou o Frankenstein que a Constituinte levou para os 93. E o que é que os 93 devolveram? Devolveram um mandato de 4 anos, parlamentarismo e outras cositas más. Outras cositas um pouquinho mais cubanas, la pinga, se me compreende. Pô, meu irmão, a gente já reclama da Constituição de 88, né? Mas eu fico imaginando os absurdos que não foram parar lá com um monte de esquerdista na comissão, hein? Até a FHC falou que essa seção de direito de propriedade e essa anomalia chamada função social da terra assustou muita gente. Bom, para assustar um monte de burocrata é preciso ser um show de horror mesmo, né? E se a gente vê as atrocidades que a tal função social da propriedade tem hoje, imagina como é que poderia ter sido pior, né? E aí que vem ele mesmo, o Centrão, e conseguiu, em plenário,
314 assinaturas para mudar o regimento e terminaram conseguindo o quê? Um mandato de 5 anos e o presidencialismo. Se há alguém que se deve agradecer pelo tipo de presidencialismo de coalizão que beneficia o Centrão, é o próprio Centrão. Palmas aí, ninguém imaginava. O Centrão, então, ficou um pouco tumultuado ali durante o governo Collor, mas colheu uns bons frutos ali durante o impeachment, né? Por sinal, o impeachment, que parece uma palavra de exceção, na verdade, não é tão exceção assim no presidencialismo de coalizão. Ele simplesmente virou uma arma que uma articulação de uma maioria como o Centrão tem para poder se livrar de presidente que não consegue articular e se dar bem com eles. Foi assim com Collor e a impopularidade que deu aquele negócio de confiscar poupança. E foi assim com a Dilma. Porra, meu irmão, só o fato de Dilma não ter tido os direitos políticos cassados dela já mostra que o impeachment ele é sempre feito meio que sob medida, né? E com aquela esculhambação pelo devido processo. Já depois, o Centrão ficou ocupado com alguns problemas internos durante o governo Itamar, né? Não que ele tivesse parado de existir, mas é que o escândalo dos anões do orçamento fez com que eles tivessem que concentrar as suas forças ali na CPI. De maneira que sua força se mostrou realmente mesmo no governo de ninguém menos que Fernando Henrique Cardoso, o nosso príncipe da Sorbonne, onde o Centrão foi crucial para uma das maiores bigodagens aprovadas na história da República, né? E razão pela qual o FHC foi laureado com o nosso troféu bigodagem. A emenda da reeleição. Porra, meu irmão, essa aí é um esculacho, né? Ah, não, porque 4 anos é muito pouco para fazer alguma coisa. Meu amigo, quando a substância do teu fazer alguma coisa é taxar e proibir os outros, quanto menos coisa você puder fazer, melhor. Eu sou a favor, ali, ó, volta o mandato da democracia tenência, ó, 1 ano e tchau, tricolor. Acabou, acabou. Meu amor, quantas noites, quantos cus. Acabou, acabou, acabou. Mas o governo mais querido do Centrão realmente foi ali o pai Lula, meu amigo. Rolou toda uma harmonia. Com exceção do PFL, era todo mundo amigo, né, meu irmão? Principalmente o PMDB. A diferença é que o PT é um partido ciumento. Ele não gosta de compartilhar ministérios. Logo, o Centrão teve que ceder espaço aos novos aliados. E aí, como é que se estabiliza a modalidade de coalizão? Onde é que vai ficar o nosso toma lá da cá? Hein? Ele é baseado em cargos ou recursos de orçamento. Então como é que ele vai se manter? A resposta foi óbvia, meu irmão. Propina e cargo estatal. É isso. Nasciam daí os 2 grandes filhos deste relacionamento amoroso. O Mensalão e o Petrolão. E também o bandido favorito de vários brasileiros, Bob Jeff. O delator que depois propôs transformar o PTB no novo Partido Conservador Bostileiro. É o famoso partido conversador, né, meu irmão? Conversa fiada, cara. As coisas foram ficando mais interessantes e ganhando aquela atmosfera de Office durante os mandatos da Dilma. Dilma, porra, que marcou ali a história brasileira como a primeira presidente mulher durante o governo Dilma, que surge o nosso malvado favorito, o nosso príncipe suíço, nosso articulador do impeachment, o Edward Cullen da nossa saga Crepúsculo, meu amigo. Eduardo Cunha. Poxa, que homem bonito, grande baterista. Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara. Ele, então, seria o grande líder do Centrão a pressionar o governo e garantir a colheita dos parceiros. Mas não funcionou muito bem porque o PT se recusou a agir em favor do príncipe suíço no Conselho de Ética. Então, o que é que o Centrão fez? Acionou pela 2ª vez a carta Impeachment. Impeachment. Que terminou nos dando o melhor presidente que o PT nos deu através do seu caso de amor com o Centrão, Lord Temer, inaugurando talvez a melhor era para o bloco do Centrão, né? Que teve que abdicar de Cunha, é verdade, mas recebeu ninguém menos que Arthur Lira e Rodrigo Maia. Eita. Só para nossa liberdade é que isso aí não deu muito bom, né? Porque dizem pelos Correios das Bruxas que devido a um vazamento do Centrão descoberto da primeira-dama, para colocar uns panos quentes no assunto do lombo quente, subiu ao Grande Tribunal da Nação aquele de quem eu não posso reclamar. E a razão do nosso presidente ter sido laureado com o troféu bigodagem. Já a eleição de 2018 foi marcada pelo surgimento de um candidato outsider, o que o grande esquerdista Sérgio Albranches chama de governantes incidentais. Mas, na verdade, chamar um cara de 27 anos de carreira política de outsider me parece uma extravagância, né, meu irmão? O Trump tudo bem, agora o Biruleibe não, né, meu irmão? Na verdade, o Biruleibe veio justamente do Centrão, né? Do PP, como ele mesmo assume mais tarde. Esse caso aí, patriotas, é muito complicado. Muito complicado mesmo, sabe? Porque o discurso no início, né, era de que o Centrão era o que havia de pior na política brasileira. Principalmente quando eles apoiaram o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu, meu amigo, uma mistura de Los Hermanos, Coldplay, Maurício Manieri e Jorge Vacilo. Mas aqui vale reformar a máxima do Império. Nada mais outsider que um Centrão na oposição.
quando a merda da tal governabilidade bateu na proverbial água do progresso e a água bateu na bunda do capitão do povo, a retórica precisou ser reformada e o velho presidencialismo de coalizão trouxe o capitão de volta ao centrão, que havia se fortalecido bastante sob a liderança de ninguém menos que Arthur Lira. Agora temos pai Lula de volta à presidência, mas não é uma volta qualquer, é uma volta com aquela coalizão inusitada que surpreendeu um total de 0 pessoas. De merendeiro a defensor da democracia, Geraldo Alckmin veio de vice. O centrão se reconfigura. Republicanos, MDB, PSD, Podemos, PSC saem do bloco de Lira, que monta então uma super coalizão de PP, União Brasil, PDT, PSDB, Solidariedade, Avante, PQP, Patriota, PSDB e Cidadania. A conclusão do programa de hoje ecoa as palavras de Dilmãe. Afinal de contas, nem quem for do centrão, nem quem não for do centrão, vai ser ou não ser do centrão. Vai todo mundo ser do centrão, né, meu irmão? E quem ganha, novamente, é a bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso troféu bigodagem. E o nosso troféu bigodagem de hoje vai para ninguém menos, vou falar a verdade, meu irmão, Arthur Lira. Orfeu de Lira, hein? Quem é esse cavaleiro do Zodíaco? De onde vem? O que come? Bom, Arthur Lira vem de Maceió, Alagoas, e é aquele político que é a cara do centrão, né, meu irmão? Já foi do PFL, já foi do PDT, já foi do PSDB, já foi do PP, e todos sabemos que provém da PQP. Lira começou na política nos anos 90 e com menos de 30 anos já era deputado estadual. Décadas depois, ficou bastante conhecido no nosso meio por ter sido grande aliado do querido príncipe suíço Eduardo Acunha, por ter apoiado a reforma trabalhista e por ter sido um bom aliado do nosso presidente Lord Temer, a favor do qual votou em um processo que poderia dificultar a presidência para o nosso vampirão. Nessa rodada de vampiros, só temos ilustres, né, meu irmão? Edward Cullen, Lord Vlad Temer, né, ali do clã toreador, e o Arthur Lira seguramente seria do clã Ventru. Em 2021, chegou à presidência da Câmara com o apoio do capitão do povo. Para provar que era capaz de lealdade, barrou os mais de 100 e pouco lá pedidos de impeachment que a galera encaminhou contra o ex-presidente, né? Ao mesmo tempo que se aproveitava do enfraquecimento político de Bolsonaro para propor um semipresidencialismo, como um bom presidente da camarilha dos deputados. Nesse período, fez um belo uso das emendas de relator, o tal orçamento secreto. Após o STF declarar inconstitucional o tal orçamento secreto, Lira tentou usar uma outra estratégia para continuar o fluxo de caixa. E em 2023, tentou emplacar as tais emendas da mesa diretora da casa. Mas isso é coisa besta, né? Tipo, em termos de Brasil, qual é a novidade? O mais interessante é que havia um clima de otimismo após as eleições de 2022, né? Ouvia-se que o pai Lula, apesar de ter ganhado, ia enfrentar uma oposição como nunca dantes vista. Mas, com a sua recandidatura em 2023, Lira se mostrou um apaziguador, um agasalhador, um coração de mãe. Agasalhou muito bem o croquete do governo e contou com o apoio do governo do bem, chegando a defender com aquele sonoro mas a liberdade de expressão, que é a mesma coisa que ser contra a liberdade de expressão, né? Pronto, meu irmão. Pedágio pago e o que é que ele recebeu em troca? O governo do amor seguiu o rito e entregou a diretoria da Caixa Econômica para o Centrão. Agora, o poder de Lira se mostra um pouco mais médio, um pouco abalado, os ânimos estão descontentes e não parece, ao menos no momento, que conseguirá fazer o seu sucessor. Mas no Bostil tudo é possível e o que interessa para esse troféu bigodagem é que todas as promessas que ele encabeçava como promessa de oposição mostraram-se promessas típicas de um amigo meu no Tinder, né, que eu não quero dizer o nome para não manchar a reputação do DJ Castelinho, mas é daquele tipo de promessa em que você entra com a fé e ele entra com um engano. Pô, Rasta, e agora minhas compras da Shein vão ser taxadas por causa desse caso de amor. Tomemos a solução, uma postura de estadistas, de protetores da indústria nacional, emprego, renda, imposto esse que paga o nosso salário. Eu não posso acreditar que senadores da República vão ficar defendendo emprego, renda e dinheiro para chinês. Money. Ao central, balanceado e fisiológico Lira, fica aqui a nossa homenagem com o nosso troféu Central do Brasil de bigodagem. Rasta, o que você acha desses caras que ficam usando filtro para deixar os beiços vermelhos? Acho que eles estão atrás de tocar um clarinetezinho, né? Rasta, o Arthur Morrison estava demais de Sheila Prazeres, hein? Tchá!
Então, Rasta, eu acho que é a hora da gente pintar uma nova mulher, né? Que resgate essa força feminina, essa gentileza, o carinho, que exale uma fragrância mais doce, né? Uma pele macia e ao mesmo tempo misteriosa, né? Um olhar de esfinge. Sabe como é, né? E uma trolha. O quê? Ah, pô, vamos falar a verdade, né? A gente encontrou a verdadeira vocação do Arthur Morrison. Rasta, já se perguntou por que tantas pessoas são alienadas e apenas alguns despertam? Isso aqui é um saco, né, meu irmão? Não, porque isso aqui, ó, me força a assumir aquela posição de cara desperto, tá entendendo? E crer-se esse tipo de cara desperto é uma das maiores armadilhas que o diabo já colocou pro vivente, né? Pra inteligência do vivente. Você precisa aí de uma injeção de menos você tacil, tá certo, meu irmão? Porque essa lamúria de Red Pill Pill, tá entendendo? De ser o desperto no mundo dos alienados. Isso é coisa de filminho dos anos 2000, filminho Matrix, ao som de Limp Bizkit, tá certo?